Vamos lá, pessoal. Hoje, campo breve histórico, desde da Europa no século XVIII, século XIX, século XX. Eu falo que o higienismo é uma maneira morfológica de nós dedicarmos a cada dia a um treinamento, e tem autoridades desde a pré-escola, desde o ensino básico, que quando nós vamos para a sala de aula, tem fatores heterogêneos. É lógico que nós muitas vezes temos necessidades, esse campo eu falo cetogênico, ou aqui o termo que eu coloquei, sendorese, essa sendorese que eu falo, tá ligado ao que? É o centro e a sudorese, que relacionam a questões do calor, o dispêndio calórico, os termos populares, o CC, e que coloca uma maneira ágil de um corpo saudável, né? Ou seja, então os hábitos de tomar banho, escovar os dentes, também leva à expressão corporal, que relaciona o contato físico entre o esporte coletivo. Então, quando eu falo sobre as questões de lucros e a força de trabalho, vamos falar sobre o higienismo. Quando eu falo de força de trabalho, vamos falar sobre empresa. É lógico que alguém vai contratar você ou vai me contratar. É lógico que eu tenho que ter um campo de higiene e alguns paradoxos principais, que até hoje, nesses avessos e campos pertencentes às etnias, mesmo sendo professor de educação física, as cobranças que eu tinha relacionadas à unha, ou seja, barba, corte de cabelo, ou seja, e outros afazeres ligados ao trabalho físico, isso demonstra uma condição ligada ao quê? A vários departamentos equivalentes. É lógico que sempre vai ouvir alguma colega, uma piada que venha relacionar a escova de dentes, lavar as mãos, tomar banho. São hábitos que também estão ligados aos campos desportivos. O campo desportivo relaciona esses interesses nessa chamada sociedade livre. Ok? Então, o século XIX, é lógico que tem os termos de alguns autores, um autor inglês, que vocês podem pesquisar, que está ligado a um dicionário de educação física Gonzalez, um dos autores. São dois autores coletivos, meio burocráticos, que eles relacionam vários autores, não só brasileiros, mas também, ou seja, de outros países. E ele fala ali que, sobre a questão de alguns autores que relacionam e condicionam essa eugenia, que é uma raça pura. O que é raça pura? Por exemplo, se eu nascer deficiente, ou seja, nascer, né, em questões naquela época, é lógico que, com todo respeito, alguns dizem até que eu sou uma proteína, você é uma placenta. E é uma piada a placenta, né? Você é uma placenta. E do modo de dizer que você chama que você é uma placenta, ou seja, você é uma tese. Ou seja, aí tempos atrás um rapaz me chamou de placenta. Você é uma placenta. Aí eu falei, uma tese, porque a placenta, lógico que alguns falam que tira a placenta, mas a palavra placenta é ligada ao plasma, ligada à proteína. E nós somos uma proteína também, uma célula social. Ontem eu apresentei aí uma atividade levantando mão esquerda, mão direita, né, com pessoas já avançadas em idades, mais novas no estado de espírito. A palavra espírito está ligada ao estado também de tempo. Tempo está ligado ao tempo e os seus campos importantes que relacionam. Ok? Então, quando falamos sobre relações e o corpo, falamos de força absoluta. Força que vai ser equivalentes ao tempo e essa dominância corporal entre séculos e séculos que vem a substanciar a nossa vida diária. Essa formação em hábitos que relacionam fatores importantes entre o corpo e a fonte de lucro. Hoje, a pós-modernidade impõe várias maneiras endomorfo, edomorfo e mesomorfo.
essa classificação entre a questão gordo, magro ou normal, mas estamos burocraticamente nessa fonte de lucro a estar às maneiras desejáveis que a sociedade coloca. Gosto é gosto, né? Ou seja, que nós vemos nas atividades corporais, na educação física, e como eu falei, estava colocando para uma professora, eu sei que muitas vezes na prática pedagógica e na minha experiência em âmbito social nem vê, mas eu coloquei para ela que a Espanha foi uma das espinhas dorsais, uma medula óssea, ou seja, uma questão que foi importante para também analisar algumas religiões, etnias, classes que relacionam o cabelo branco, o cabelo crespo, liso, cabelo enrolado. É lógico, não vou citar o Roberto Carlos, vou citar o Martinho da Vila, que fala, né, seu cabelo encaracolado, ou seja, nos coloca uma necessidade de fatores importantes. Como eu já falei, o capitalismo, o campo superindustrial, coloca as modernas estruturas, né, que são organizações nesse ciclo orgânico, que se desenvolvem no ambiente que a sociedade capitalista domina. E o movimento de burocratização corresponde ao processo de racionalização. Então, é melhor ser racional do que ser verdadeiro. E agora, muitas vezes, você vai em um local, você é muito verdadeiro, você acaba sendo muitas vezes o quê? Perdendo até a vida, sendo maltratado, pinchado, espancado. Ou seja, então, há a questão do atendimento, há uma racionalidade. Nós temos que ser verdadeiro, há essa autenticidade, há essa automaticidade, há essa expressão ligada à linguagem, o local. Então, nós temos que ter esse respeito ligado ao esporte, o jogo, a ginástica, as formas configurativas, categóricas, aleatórias entre conhecimento e o reconhecimento, ok? Então, dos dias atuais, as ideias com Platão está conosco nos livros, Aristóteles está conosco nos livros, respeitando a ciência da religião, que é uma ciência. E se ela é ciência, temos que ter vírgulas e ver se ele está mesmo ou não, da maneira que convém cada um, como referência, como um livro que é uma alvorada, ou seja, um caminho, ou seja, que nós podemos colocar com um farol de milha. Eu lembro que eu coloquei um farol de milha, eu cheguei a ter várias namoradas por causa do farol de milha. O carro estava todo ferrado com o motor por dentro. Só quando eu coloquei um farol de milha, eu estou respeitando as mulheres, mas houve uma diferença muito grande. Na minha época, quer dizer. Mas é lógico que o bate-papo, a conversa, a comunicação e a relação recíproca nos colocam um processo de diferencial. O farol de milha, ele vai iluminar uma extensão maior. Ou seja, é como o farol de milha é a pessoa que tem um intercâmbio empresarial. O farol baixo é a pessoa que só pensa o capital. Eu só penso o capital. O farol de milha agora é para as pessoas que estão buscando os campos pioneiros e ter experiências que venham embarcar nessa situação. Por exemplo, boica. A palavra boica significa banalizar não. Baliza. Banalizar já banaliza mesmo questões, né, de violência. Estou brincando. É lógico que tem um controle motor que dispunha a dizer cada um a sua contestação. O contexto, interpretações e compreensão, ok? Entre o exercício físico e a atividade humana. Nos coloca algo exclusivo, algo higiênico, que vai colocar o exercer da lei e a aplicação da lei. Quem exerce a lei? Então, se ele é sujo, ele é ruim, ele é feio, ele é leproso, é isso. Ou seja, tem um chefão, tem uma classe dominante. Agora, se ele é bonito, a própria menina, o rapaz, que muitas vezes é funcionário, vai ter que ter essa linguagem empresarial para sobreviver nessa humanidade. E nesse campo acessível, nessa burocracia coletiva que eu falo, que é a idade da pré-escola, que é o campo pré-científico, que é a idade também que eu colocar da pré-escola, o campo coletivo da competição e cooperação. A competição
é melhor que a cooperação. A cooperação é muito romântica.